Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto António Stalbar, advogado fiscalista, sobre como podemos poupar muitos milhares de euros em impostos quando há heranças ou doações em vida. Milhares de portugueses pagam impostos a mais simplesmente porque não conhecem a lei e não se informam sobre como podem fazer escolhas fiscalmente mais eficientes. Não dê dinheiro ao Estado de bandeja quando o dinheiro pode ficar na sua família. Ouça a entrevista, porque tem informações inéditas no Contas Poupança. É a primeira vez que damos estas dicas que podem representar, por vezes, dezenas de milhares de euros de poupança. Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária. Sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Os portugueses pagam impostos a mais sem necessidade? Muitas vezes sim. Muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes até porque tentam recorrer a pessoas que não estão propriamente preparadas para prestar aconselhamento nesta área do direito fiscal. Referiu mesmo há pouco uma frase de um especialista nesta área que diz que o contribuinte não é obrigado a quê? Muito bem. Não, isto foi um português muito conhecido, antigo advogado-geral no Tribunal de Justiça da União Europeia, uma vez numa das alegações disse qualquer coisa como os contribuintes não são obrigados a seguir o caminho fiscalmente mais oneroso. O que é que isto significa? Que ninguém pode, nem a autoridade tributária pode criticar o contribuinte que procura, dentro dos vários caminhos que a fiscalidade permite, seguir aquele que seja fiscalmente mais eficiente. Aqui o limite é naturalmente as situações que podem constituir fraude ou o abuso das figuras jurídicas. Essas estão simplesmente impedidas. Agora, se eu tenho um caminho que me permite poupar imposto, é lícito e o próprio legislador desejou que o contribuinte seguisse esse caminho. Ou seja, nós às vezes partimos do princípio, enquanto contribuintes pouco informados, que se me aparece uma conta para pagar, eu tenho de a pagar e acabou. Pela sua experiência e uma vez que tem esta profissão, é especializada em direito fiscal, em que tipo de situações acha que os portugueses não estão bem informados e que poderiam poupar milhares de euros ou dezenas de milhares de euros em situações normais do nosso dia a dia? Claro. Por regra, quando estamos a falar de operações menos recorrentes, nomeadamente a transmissão dos imóveis, transmissão de ativos financeiros, eventualmente até um planeamento sucessório, uma antecipação do planeamento sucessório com uma partida em vida dos progenitores para os descendentes, tudo isto faz sentido falar com um fiscalista que possa aconselhar da melhor forma o caminho que o contribuinte precisa de seguir para chegar ao objetivo final pagando imposto de uma forma eficiente, nunca evitando o pagamento do imposto necessário, mas poupando, se é possível seguir um caminho fiscalmente mais eficiente, cortamos pela esquerda ou pela direita. Uma situação muito comum é, por exemplo, querer dar alguma coisa aos filhos. Em Portugal, se um pai quiser dar algo ao filho, ou um avô a um neto, ou vice-versa, bem? Ou seja, em linhas diretas, familiares, em Portugal não se paga impostos ou quase não se paga impostos, é isso? É isso mesmo, quase não se paga impostos e com transparência muitas vezes conseguimos evitar grandes discussões familiares depois da morte de alguém se o progenitor antecipar esta transmissão ainda em vida. Para ter uma percepção, quando eu faço uma transmissão em linha direta do pai para os filhos ou do avô para os netos, estamos a falar de imóveis, a verba, o imposto é residual, são 0,8%. Naturalmente, numa lógica puramente sucessória, após a morte do autor, da herança, aí simplesmente é 0% de imposto. Com às vezes
discuto com os clientes é se faz sentido ter esta eficiência fiscal a 0%, eventualmente podendo prejudicar depois mais tarde a relação entre os vários filhos. É muito recorrente, sobretudo quando temos um património já mais expressivo, alguns imóveis para partilhar nos vários herdeiros, de repente constatar que os irmãos começam a não se falar ou começam a discutir por coisas comezinhas. Tudo isto, se for antecipado pelo autor de herança com partilhas em vida em que faça ainda a transmissão em vida dos imóveis, pode efetivamente evitar muitas discussões familiares. Mas em termos fiscais não poupa nada com isso. Não poupa, até pode eventualmente poupa discussões, vai poupar discussões. Ou não. É mais raro ver de facto um herdeiro a questionar o desejo do pai ou da mãe de deixar o imóvel X ao outro irmão. Então, no caso de ser um filho único, essa questão não se põe. Portanto, é deixar a vida acontecer. Mas então o que está a dizer é que se houver 2 ou 3 filhos e houver várias coisas para partilhar após a morte, pode ser vantajoso fazer isso em vida, dizer esta casa fica para ti, esta casa fica para ti, mas isso depois não vai gerar tornas de um para o outro, no caso de um imóvel ser mais valioso do que excelente questão. Pontualmente pode. Diria que não tanto o tema de se cada irmão aceitar aquilo que os progenitores lhes destinaram, não vai gerar imposto, vai gerar, falávamos há pouco, no máximo 0,8% de imposto de selo sobre o valor fiscal do imóvel, valor patrimonial tributário, para ser rigoroso. Agora, se é um valor mais baixo do que o valor de mercado. É sempre um valor mais baixo do que o mercado. E sobretudo imóveis, quanto mais antigos, por regra, fiscalmente valem muito menos do que o seu valor de mercado. Basta ir à caderneta predial para saber esse VPT? Exatamente, exatamente. Então será 0,8% do valor que estiver na caderneta predial. Tal e qual. Todos nós recebemos a liquidação de IMI todos os anos e, portanto, nessa liquidação de IMI, temos o valor patrimonial tributário, mas em rigor a caderneta predial será de facto o documento por excelência para consultar o valor patrimonial tributário. Então esse será o preço a pagar para despachar logo tudo e não haver discussões depois da morte. Tal e qual, tal e qual. E qual é a vantagem para quem recebe esses imóveis? Não passa a ter uma responsabilidade a partir daí sobre essas com transferência, a partir desse momento, a partir do momento em que tem a doação, o beneficiário torna-se o proprietário do imóvel, passa a ter a responsabilidade naturalmente pelo pagamento do IMI anual, deixa de ser o progenitor. Contudo, o progenitor conseguiu evitar essa discussão. De facto, esta não é um tema tão fiscal, porque, como comentávamos há pouco, as transmissões gratuitas, por regra, não geram imposto ou geram um imposto residual, nestas doações diretas de progenitores para descendentes. Isso é mais a temática de tentar poupar a família a discussões futuras. Ok. Isso não é bom. Agora, para poupar de facto milhares de euros ou dezenas de milhares de euros, em que situações é que vê que os portugueses poderiam ser mais eficientes em termos? Há uma discussão que de facto agora penso que terá ficado concluída, pelo menos provisoriamente, perante a autoridade tributária, que tinha a ver com a situação em que, após uma sucessão por morte, tinha herdeiros que tinham uma herança composta essencialmente por imóveis, ou também com imóveis. E durante muitos anos, quando eu tinha a partilha, em que tinha um herdeiro a alienar o seu cunhão hereditário por contrapartida de tornas, ou eventualmente até encontravam alguém interessado em comprar o património hereditário que também inclui imóveis, tivemos o fisco a bater à porta de muitos portugueses, no ano seguinte, a convidar o pagamento de IRS porque considerava a autoridade tributária que a transmissão deste cunhão hereditário era equiparada à transmissão do imóvel. E, portanto, estes herdeiros acabavam de pagar IRS como se tivessem vendido imóveis. Deixa-me tentar traduzir isso. Ou seja, há 2 filhos, um compra a parte do outro e o outro que recebeu essas tornas do outro irmão tem que pagar IRS. Tal e qual. Isso porque é um rendimento como se tivesse vendido a casa. Entendia o fisco que era um rendimento equiparado à venda de um imóvel. A partir de uma determinada decisão nos tribunais, isso agora já não acontece. Tal e qual. Nós, fiscalistas, já há muito tempo temos vindo a defender que a transmissão do cunhão hereditário nunca pode ser equiparada à transmissão do imóvel. E, felizmente, os tribunais, de forma relativamente congruente, sempre vieram dar decisões neste sentido. E tivemos recentemente, agora em abril deste ano, um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que veio fixar jurisprudência no sentido que, efetivamente, não pode haver equiparação. Resultado. Aquele contribuinte que impugnou a liquidação de IRS
conseguiu anular a liquidação de IRS nessa parte, mas mais importante, a autoridade tributária fica agora impedida para o futuro de exigir o pagamento de IRS para outros contribuintes. Igualmente importante, todas aquelas outras pessoas, todos aqueles outros contribuintes que no passado pagaram IRS por terem sido interpelados para a autoridade tributária a fazê-lo, podem agora apresentar um pedido de revisão oficiosa perante a autoridade tributária, o Serviço de Finanças Local, a pedir de facto a anulação da liquidação de IRS também com base nesta nova jurisprudência. Então, isto pode ser uma excelente notícia para milhares de portugueses. Ou seja, se eu paguei IRS por tornas de uma herança, eu vou às finanças e peço para anular essa decisão, esse IRS que eu paguei? Tal e qual, tal e qual. Por Tem que regra, apresentar algum documento? temos. Formalmente é necessário apresentar um articulado, seja uma reclamação graciosa se a liquidação tiver sido emitida há muito pouco tempo, ou eventualmente um pedido de revisão oficiosa se a liquidação tiver sido emitida nos últimos 4 anos. Efetivamente, por regra, estes 4 anos são mesmo o limite máximo. Se eu tiver pago IRS há cerca de 6 anos, não vou conseguir a restituição do imposto. Em relação àqueles que paguei ao imposto pago nos últimos 4 anos, este pedido de revisão é, de facto, o meio apropriado para assegurar aqui uma revisão da liquidação de IRS que foi emitida. Devo fazer isso, posso fazer isso sozinho ou devo fazer com a ajuda de um fiscalista? Eu sugiro sempre que haja a ajuda de um fiscalista. Se estivermos a falar de muitos milhares de euros, pode compensar Eu perfeitamente. diria que compensa sempre. Por regra, a obrigação de qualquer profissional é conseguir mostrar ao contribuinte qual é a sua poupança fiscal e, por outro lado, qual é o custo profissional. E espera-se naturalmente que esta proposta de honorários seja apresentada no início para conseguir antecipar a vontade do contribuinte. Portanto, penso que ninguém sai prejudicado em pedir um conselho. No pior cenário, verificará que não vai poupar o suficiente. Noutras situações, se calhar vai poupar bastante. E, por regra, a experiência diz-me que há sempre uma poupança expressiva. Já teve experiência nesse aspecto? Já conseguiu que o fisco devolvesse IRS a essas pessoas? Tal e qual. Agora, novamente, é sempre importante sublinhar que estas operações, quando são identificadas pela autoridade tributária, acabamos sempre a ter que impugnar a liquidação de IRS em tribunal. O que nós esperamos é que com este novo acórdão, o fisco se passe a abster de emitir as liquidações de IRS. Por lei deveria fazê-lo, sabemos que pontualmente a máquina fiscal é um pouco lenta a aderir a estas decisões dos tribunais. Fazer as contas para ver se compensa os custos em relação aos Tal e benefícios. qual, tal e qual. Ainda em relação a essa situação, normalmente quando recebemos uma herança, um imóvel, por exemplo, e decidimos vender a casa, porque não queremos viver naquela casa, depois, ao vender, eu tenho de pagar mais-valias sobre essa casa, sejam um herdeiro, sejam 2, sejam vários. Há alguma forma de uma forma absolutamente legal, contornar o pagamento dessas mais-valias? Não. Tivemos, de facto, regimes extraordinários e temos ainda hoje, felizmente, o chamado regime do reinvestimento, mas, enfim, não necessariamente aplicável a herdeiros. A operação do reinvestimento, o regime do reinvestimento aplica-se quando eu estou a vender a minha habitação própria e permanente. E salvo honrosas exceções, por regra, os herdeiros não vivem naquele imóvel que acabam de herdar. Existiu, sim, até o final de 2024, um regime extraordinário que também excluía de tributação a venda de imóveis para o pagamento de dívidas bancárias, do próprio ou dos seus descendentes. Foi de facto um pacote introduzido no regime mais habitação, que cessou agora no final de 2024 e que naturalmente que seria ótimo vê-lo agora novamente no Orçamento de Estado de 2026, mas isso com honestidade já é wishful thinking. Dependerá naturalmente do legislador. No entanto, falou-me da transmissão de quinhões hereditários. De que forma é que isto pode entrar nessa situação, ou não? Transmissão de quinhões hereditários, por natureza, como falámos hoje, mas e quando envolva também imóveis, simplesmente não paga imposto. Por oposição, temos regimes que de facto excepcionalmente admitem a exclusão da tributação destas operações. Aí temos o regime do reinvestimento e aí temos eventualmente aquele regime especial do pacote mais habitação. Mas, por exemplo, em vez de vender um imóvel a um estranho, por exemplo, eu posso vender a herança Perfeitamente. E não pagar mais-valias sobre esse valor? Tal e qual. Se de facto e pontualmente existem interessados em adquirir património hereditário, também inclui imóveis, os herdeiros devem de facto refletir entre fazer a partilha da herança e vender um imóvel já partilhado e que está registrado em seu nome, ou alternativamente vender os respectivos quinhões hereditários a esse terceiro. E isso faz toda a diferença.
Porque se eu vender o meu cunhão hereditário, considerando esta nova jurisprudência, e que de facto decorre da lei, simplesmente os herdeiros não vão pagar qualquer imposto, não vão pagar IRS. Se fizerem a primeira partilha, adquirirem na sua esfera os imóveis e venderem os imóveis, aí sim vão pagar IRS, como se fosse, tratando-se naturalmente de uma mais-valia imobiliária ordinária. Comum. Já fez alguma dessas operações? É importante sublinhar mas é importante sublinhar uma coisa. Contribuinte, de facto, pode seguir o caminho mais eficiente. Agora, o que é importante sublinhar não é possível ao contribuinte expurgar do património hereditário todos os outros ativos que não pretende alienar, ficando de repente com um veículo que é apenas uma herança que tem um imóvel em concreto e depois transmitir essa herança. Isto também pode-se considerar uma forma de abusar da forma legal. Ok. Então, é preciso não vender o imóvel, mas vender toda a herança. Património hereditário. Pode incluir um terreno, pode incluir depósitos bancários, ou seja, é um bolo? É um bolo. Sobretudo importante é compreender que o contribuinte não pode abusar da forma legal. Se o bolo inclui vários ativos, naturalmente deverá alienar todos esses ativos. Se de repente começa a expurgar ativos do património hereditário para que no final acabe apenas com um único ativo imobiliário, naturalmente que isto é abusivo. Aí já não estamos a falar de tentar seguir o caminho fiscalmente mais eficiente, mas efetivamente é abuso fiscal. Ok, então aí é consultar um fiscalista, obviamente, e verificar se essa opção faz sentido ou não. E depois a outra pessoa que compra também tem de concordar obviamente com isso. Vai estar a comprar uma herança e não uma casa e pode ser confuso na cabeça de alguém. Pode ser confuso, ou seja, é preciso falar com o fiscalista das duas partes e compreender se faz sentido seguir um caminho ou outro. E não me nego, às vezes eventualmente será o próprio fiscalista a dizer lamento, mas isso já abusa da letra da lei. Ou seja, é importante sublinhar, os fiscalistas, não pretendemos aconselhar operações de fraude à lei ou abuso. Agora, de facto, tendo identificado caminhos fiscalmente mais eficientes, sim. Então, teoricamente, há essa possibilidade. Existe essa possibilidade, sim. Então, falamos de imóveis, mas também podemos falar de carteiras de investimento. Por exemplo, alguém que tenha feito uma carteira de investimento a pensar nos filhos, não é? Um menor de idade não pode abrir conta numa corretora, não pode ter fundos de investimento nem ações. Então, eu faço em meu nome enquanto pai, enquanto avô, e depois tenho a intenção de quando o jovem, o filho ou neto, faz 18 anos, ou 20, ou 25, eu quero transmitir-lhe aquele dinheiro. Até ao momento a ideia que há é, nessa altura, eu tenho de resgatar esse investimento, eu tenho de pagar mais-valias sobre os lucros, e depois o filho ou neto recomeça a partir do zero com esse valor. Há alguma forma de utilizar a doação em vida para contornar esta questão? Claro. Até porque verdadeiramente nessas situações temos o pai ou o avô, mas a fazer uma operação desnecessária que é o resgate, que vai gerar mais-valias na esfera dele, apenas para transmitir um património que foi composto desde o início a olhar para o neto ou para o filho. E aqui faz todo o sentido a operação da doação. Se eu fizer uma doação da minha carteira de investimentos para o meu descendente, para o meu filho ou para o meu neto, esta operação não gera imposto na esfera de quem está a doar. E também não vai gerar imposto na esfera de quem está a receber. É uma forma fiscalmente muito mais eficiente de assegurar esta transmissão da carteira de ativos, sem gerar imposto. É importante sublinhar, existe uma obrigação de declarar perante a autoridade tributária, no Serviço de Finanças Local, esta transmissão. Esta transmissão tem que ser comunicada e vai gerar uma liquidação. Só que é uma liquidação que vem a zeros, ou seja, não gera imposto a pagar, é apenas uma obrigação de declarar. Com a vantagem, não sei se é uma área que corresponde aos seus conhecimentos, depois as mais-valias para quem recebe só começam a contar a partir do momento da doação. Tal e qual. Então é como se durante 20 anos não pagasse mais-valias, 20 anos, 25, 30 ou o que for, não pagasse mais-valias sobre nada disso. Com transparência, se eu tiver uma carteira de investimentos que me tem gerado rendimentos, estou a pensar, por exemplo, em obrigações. Cada vez que gera juros, eu vou pagar imposto, por regra, porque estão na fonte. Mesma coisa, ações, terá a gerar dividendos, vou pagar imposto sobre os dividendos. Agora, na medida em que não alienei a minha carteira de ativos, nunca irei pagar imposto de tributação sobre uma mais-valia que não ocorreu. Ou seja, aqueles ganhos potenciais que vemos tipicamente no nosso extrato bancário não são tributáveis em Portugal.
Mas, por exemplo, fundos PPR ou ETFs ou ações que não gerem dividendos. Vamos imaginar que... Produtos de poupança. Produtos de poupança e de investimento, sim. Depósitos a prazo, por exemplo, também. Os depósitos a prazo, na prática, é impossível transmitir. Sim, sempre que geram lucros, paga logo... Gera logo juro e na prática, uma poupança a prazo, na prática, o meu ativo é de facto um valor monetário, seja euros, seja dólares. Sim, nesse caso... E aí, na prática, o que estou a fazer é uma transmissão... variáveis têm capital garantido. Certo. Então, eu devo chegar ao momento em que quero doar em vida, fazer essa doação a quem eu entender na linha direta de ascendentes ou descendentes. Eu não pago mais-valias sobre isso e, portanto, o total à cotação daquele dia é que é doado à pessoa. Tal e qual. Para efeitos de aquisição e, sobretudo, se o filho mais tarde quiser vender a sua carteira de ativos, por regra, considera-se que o valor de aquisição será o valor de cotação do produto atualizado. E aqui, de facto, temos aqui uma ligeira margem discricionária, que de facto temos vindo a discutir com a autoridade tributária como é que é aplicável. Mas sim, na prática, o herdeiro, se mais tarde quiser vender as ações que herdou, considerar-se-á que o seu valor de aquisição era o valor da cotação, ligeiramente atualizado. E isto permite que a minha mais-valia não seja o valor de venda, mas apenas a diferença entre o valor de aquisição ficcionado e o valor de venda futuro. Esse valor de aquisição passa a ser a data da doação. Tal e qual, considera-se o valor de cotação à data da doação. Teoricamente, se eu doar tudo ao meu filho hoje e ele vender na semana que vem, toda a mais-valia do bolo total fica praticamente a custo zero. Sim. O valor de cotação, assumindo que o valor de cotação desses produtos não varia muito no espaço de uma semana, sim, por regra, por aí de ter. Agora, importante sublinhar isto. Não lhe nego que o fisco pontualmente identifica situações em que um progenitor pretende passar a tributação da mais-valia para os filhos e fazendo o seu ganho. Naturalmente, nestas situações, a autoridade tributária poderá aplicar a tal cláusula anti-abuso. Agora, numa situação normal em que efetivamente não ocorre o resgate ou a alienação da carteira no espaço de poucos dias, sim, perfeitamente legítimo que o novo proprietário possa tomar uma decisão em relação ao investimento que implica a alienação de uma parte dos ativos. Então, legalmente, para tudo isto funcionar, o que é que eu tenho de fazer junto das finanças com a ajuda de um fiscalista ou sozinho? Perfeito, excelente questão. Primeiro, se eu estiver a falar de imóveis, tenho sempre que ter um contrato prévio, uma escritura de transmissão do imóvel e tenho que o registar. Isto, não nego, gerará pagamento de emolumentos que poderão ascender a mais de 1.000 euros. Contudo, no que toca a outro tipo de ativos móveis, por regra não preciso de contrato. Naturalmente que nós fiscalistas recomendamos sempre por cautela um documento, um contrato assinado entre particulares ou eventualmente com assinaturas autenticadas. Contudo, não precisa ser feito perante o notário. Igualmente importante, a minha única obrigação legal é de facto a necessidade de comunicar à autoridade tributária a transmissão gratuita no espaço de 3 meses a contar da transmissão. Então basta um documento a dizer eu, José Manuel, com esta identificação, declaro que doei ao meu filho, com esta identificação, a carteira de investimentos neste valor e com a carteira de investimentos com o número X no banco Y e eventualmente é com uma decomposição dos ativos todos que estão a ser transmitidos. E verdade seja que, por regra, as instituições financeiras solicitam sempre ao ordenante essa descrição e essa comunicação, também por um tema de segurança. Mas sim, basta uma coisa tão simples quanto isso. Ou seja, pode parecer confuso assim à primeira vista, mas não é nada do outro mundo. Não, de forma alguma. Da mesma forma que podemos fazer a venda do nosso automóvel em segunda mão ou amigo sem assinar qualquer espécie de contrato, apenas fazendo a comunicação ao registro automóvel, podemos também fazer a transmissão desses ativos nos mesmos termos. Agora, há aqui uma coisa que as pessoas têm de perceber, que é nem todos os bancos ou corretoras ou gestoras de fundos fazem esta transmissão da carteira, porque a transmissão, uma coisa é eu a dizer às finanças que dei, mas tenho de dar mesmo. Excelente questão, exatamente. Pontualmente existem corretoras ou eventualmente ativos que por natureza não podem ser transmitidos entre carteiras de particulares. Têm que ser alienados em mercado.
E tecnicamente, quando eu faço isto, eu não estou a doar o ativo, ou estou a doar um valor monetário. E mais importante, estou a alienar o ativo, posso estar a gerar uma mais-valia na esfera de quem quer doar alguma coisa, e na prática o que estou a fazer é estou a doar um valor monetário equivalente ao montante que eu recebi pela venda desse ativo. Em rigor, isto não é uma doação. Do ativo é uma doação no máximo de dinheiro. E, portanto, é importante ter sempre atenção e confirmar que aquele ativo que eu pretendo transmitir e que a corretora que eu estou a contactar podem, de facto, transmitir a carteira de ativos de um titular para outro. Isto é essencial para que seja uma transmissão gratuita do ativo. Então, se eu estiver a planear fazer isto para os meus filhos, tenho de fazer inicialmente uma escolha criteriosa da entidade onde o vou fazer, porque tenho que ter a garantia de que vai ser possível fazer a transferência da carteira para outra pessoa. É isso, planeamento, é essencial planeamento. E planeamento significa, por um lado, confirmar que não vou pagar imposto e, por outro lado, confirmar que o ativo que eu pretendo transmitir, efetivamente, pode ser transmitido entre carteiras de particulares. Estes dois passos são essenciais para assegurar, de facto, aqui que o plano corre conforme o desejado. A pior coisa que pode acontecer é alguém, de forma, sem falar previamente com ninguém, procurar nenhuma espécie de consulta, simplesmente instruir o banco ou a instituição financeira a fazer uma transmissão e depois no ano seguinte ter a má surpresa de descobrir que teve uma mais-valia adicional que não estava à espera e vai ter que pagar imposto sobre essa mais-valia. Mais uma vez, o conhecimento e a informação é fundamental para gerirmos bem o nosso dinheiro ao longo da vida. Tal e qual, tal e qual. Mais do que uma vez falo com clientes que me dizem limitei-me a pedir alguma coisa e sem perceber que ia gerar imposto a pagar, sem perceber que ia gerar uma mais-valia tributável. Portanto, sim, idealmente, procurar sempre aconselhamento por parte de quem perceba do assunto para perceber que aquela operação não vai gerar imposto. Antes de fazer as coisas, não é depois? Sempre antes de fazer as coisas. Há uma pergunta ou algumas questões que os portugueses fazem muitas vezes e têm sempre esta dúvida, que é: até que valor é que eu posso dar aos filhos ou aos netos sem ter de declarar às finanças? Muito bem. Em relação a filhos e netos, ou de facto as operações de doações de filhos para pais, não existe qualquer limite. Simplesmente existe uma isenção que exclui de tributação a transmissão de bens mobiliários. Como falávamos no que toca aos imóveis, é que de facto temos aquela parcela de 0,8% nas doações em vida. A questão distinta é quando eu estou a fazer uma oferenda no âmbito de um casamento. Efetivamente existe uma isenção que se aplica às doações sociais. E aí até o limite de 500 euros também não vai pagar imposto. Mas é importante que esteja alinhado com os hábitos sociais envolventes. É o caso dos casamentos. Então até 500 não há nenhum problema. Se forem 501 euros, eu já legalmente tenho de declarar às finanças, embora ninguém o faça. Se quisermos rigorosos, sim, teríamos que declarar, mas na prática ninguém o faz. Também não conhece ninguém que fosse apanhado pelo fisco por ter dado uma prenda de casamento. Aqueles valores que se dizem entre pais e filhos, até 10 mil euros, quer dizer, não há nenhum limite. Não há... Não, esse valor... limite por regra é o limite do aeroporto. Mas só isso. O que é o limite do aeroporto? Tipicamente não posso passar num aeroporto com mais de 10 mil euros em dinheiro. Então é daí que vem esse valor, provavelmente? Mas de pais para filhos, de facto, não existe qualquer limite fiscal ou não fiscal à transmissão. O que é importante, sobretudo, é numa lógica sucessória, compreender que existe uma parte que o autor do testamento pode doar livremente, dispor livremente, que corresponde a uma terça parte da sua herança. E, portanto, se eu entregar a totalidade do meu património a um único filho, mais tarde os outros herdeiros poderão querer chamar à colação o que excedeu essa terça parte, que é tipicamente a parte que eu posso livremente dispor. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a António Schwalbach, advogado fiscalista. Não tenha medo de falar de heranças e de como a família pode poupar muito dinheiro em impostos por tratar das coisas em vida ou escolher a forma mais inteligente de vender o património herdado. Fale sempre com profissionais antes de tomar decisões importantes. A diferença em termos financeiros pode ser gigantesca. Eu sou Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças!
Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária. Sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.